Senhor, poderosamente, que tudo que vier, Senhor, dos seus lábios, seja aquilo que foi gerado do teu coração para Ele. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, amados de Deus. Eu estava pensando ali em Mateus 24, a partir do versículo 20, que diz: tome cuidado para que o dia, da vinda do Senhor não seja no inverno, porque nesse dia tem grandes tribulações. A gente vê Recife no inverno, como é, né? Basta chover um pouquinho. Eu estava dizendo ali ao Wellington, será que as pessoas vão conseguir pegar o seu jet ski? Porque quando chove tudo alaga. Mas não só alaga, hoje em dia também a gente choveu um pouco, a gente sabe que as pessoas têm dificuldades e acabam não chegando na igreja. Hoje eu quero ministrar ao coração de cada um de vocês, em Isaías, capítulo 44, a partir do verso 1. Isaías, capítulo 44, a partir do verso 1. Amém? Quantos abriram aí? Glória a Deus. O texto diz: mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre, e o que ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como a relva nova, como o salgueiro junto ao regatos. Um dirá: pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome Israel. Aleluia. Esse texto é um texto tremendo da palavra de Deus. E ele parece que a cada dia ele vai ganhando vida, porque a palavra se renova a cada manhã. Não é isso que a gente entende, não é isso que a gente aprende. A gente acorda, lê um texto, daqui a algum tempo a gente vai ler aquele texto e ele já nos traz uma nova versão ou uma nova visão para aquilo que a gente está vivendo. Esse texto, eu quero falar dentro dele sobre algumas coisas. Entre elas, identidade, promessa, propósito e vida no Espírito. Identidade, promessa, propósito e vida no Espírito. Quando eu olho para esse texto e olhando para a geração e falando de identidade, nós temos uma geração que está em crise de identidade. A gente olha hoje para a nossa geração e a gente percebe a sociedade vivendo uma crise. Uma crise que muitos são rotulados, pessoas, famílias, são rotulados por algum trauma, rotulados muitas vezes por um defeito, rotulado por um erro, às vezes também por alguma conquista que aconteceu. Hoje nós temos uma geração que está com uma crise de identidade tão grande que cada dia aparece um gênero novo. Cada dia parece uma forma de tentar introduzir na sociedade um estilo de vida ou de família diferente. Nós vivemos uma sociedade que ela entra numa crise tão grande que as pessoas já não sabem mais se é nem ser humano. Porque cada dia a identificação muda. Pessoas hoje, elas são mais identificadas pelos seus erros do que pelos seus acertos. Basta você olhar para dentro da própria casa muitas vezes. Faz uma coisa boa para ganhar um elogio é muito difícil.
mas você comete um erro e você vai pautado para o resto da vida por aquele erro. Então isso faz com que muitas pessoas hoje já não saibam nem mais quem ela é, já não sabe mais da sua existência, já não sabe mais o que é e o que Deus espera da vida dela. Há muita gente, até mesmo dentro da igreja, que não se percebe dentro da igreja, e não percebe o que ela é, não percebe qual o propósito, não percebe qual a promessa, ela ainda está meio que à deriva, sem entender algumas coisas da vida. Você conhece alguém assim? Já passou por um momento desse? Que a gente fica às vezes meio que perdido. Quando a gente olha o capítulo 43 e a gente percebe o versículo 25, 26, 27, a gente percebe Deus num tom diferente com esse povo. Mas parece que Deus vira a chave no capítulo 44. E aí Deus muda e chama agora essas pessoas pelo nome. Ele chama de Israel, ele chama de meu servo, ele chama de meu povo. Ele diz agora, ele traz para um propósito eterno o povo de Israel, um povo que virou as costas para Deus, um povo que estava distante do templo. Eu não sei, mas nós tivemos aquele período difícil de pandemia, e algumas igrejas tinham ideias, e a gente copiava uma ideia do outro e tal, e teve um dia que eu cheguei aqui, e eu olhei para a igreja e eu disse, meu Deus, a igreja vazia, vinham 5 a 8 pessoas só, porque tinha que trabalhar, e cada um mais distante do que o outro, né? E eu lembro que eu vi na igreja Esperança, Batista Esperança na parede, umas fotos do pastor Ananias com as ovelhas. Eu disse, opa, eu sei onde cada pessoa senta. Eu imagino, mais ou menos. Então, aí eu comecei a ir na internet, pegar foto de todo mundo e sair colando, né? E foi o dia que eu não estava só, porque vocês estavam em fotos. Mas a gente vivia aqueles momentos e cada vez mais, né, o governo do estado, e não era novidade para ninguém, né, sempre dizendo que a igreja ela não era essencial. E se tem uma coisa essencial na terra é a igreja, porque ela é sal da terra e luz do mundo. Tira a igreja e você vê como isso aqui fede. Tira e você vê como o mundo se acaba rapidamente. E dentro disso começava a chover mensagens. Eu quero voltar para a igreja. Quando é que vai abrir as portas do templo? É bem verdade que quando abriu, eu acho que ainda tem que avisar para esses irmãos, porque parece que eles não chegaram. Mas o povo de Israel também estava assim. O povo de Israel, eles estavam longe do templo. Eles estavam longe da promessa. Sabe quando você é, mas não se pertence? Sabe quando você é, mas não se acha ser? Esse povo estava assim, eles enfrentavam um momento de exílio, um momento de escravidão, um momento de confusão, de identidade, de vocação. Estavam ali escravos, não tinham a sua liberdade, sofrendo. Mas aí Deus manda o profeta Isaías. E ele vai e diz, eu tenho uma mensagem de Deus. Deus não esqueceu de você. Irmãos, isso é maravilhoso. Deus não esquece de você. Ainda hoje Deus continua lembrado de você, porque você é povo de Deus. Esse povo vivia em dificuldades. Esse povo vivia cheio de incertezas. Esse povo vivia cheio de ameaça. Mas de repente, lá na Babilônia, distante da sua terra, distante do seu templo, sentindo-se esquecido, Deus manda uma mensagem. Sabe aqueles momentos que você está só, que você pode estar no meio da multidão, mas ninguém faz companhia? Que você olha para um lado, para o outro, e parece que você está numa terra distante, ou que você está esquecido.
o Senhor manda uma mensagem. Deus sempre vai levantar um profeta. Ele levantou Isaías. Isaías não veio com qualquer mensagem. Isaías vem com a mensagem de esperança. Isaías vem com a mensagem de restauração. Ele vem com a mensagem de identidade. Você pertence a alguém. Você é povo de Deus. Olha o que o versículo primeiro que a gente leu diz: agora pois. Ele diz agora pois, ou seja, presta atenção. Foca em mim. Vira a direção para cá. E quando eles não sabiam quem era, ele diz: ó Jacó. Não vai dar para a gente falar de Jacó, o tempo não dá. Mas você pega ali de Gênesis do 32 em diante, você vai entender. Ó Jacó. E ele diz: servo meu. Olha cada coisa marcante. Agora pois. Ou seja, Deus traz atenção dizendo: você é povo meu. E ele faz uma nova declaração. Ele traz uma nova palavra de consolo. Jacó, servo meu. Jacó, se eu posso parafrasear, serva minha. Ou seja, Deus está dizendo que para Israel: eu sou o Senhor, você é meu servo. Mesmo que você tenha falhado contra mim, mesmo que você tenha errado contra mim, mesmo que você tenha andado na contramão, mesmo que você tenha esquecido quem eu sou, eu não esqueci quem você é e vou te apresentar de novo quem eu sou para você. Você continua sendo meu servo e eu continuo sendo teu Deus. Uau, irmão, isso é forte demais. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E se aquela pessoa tenta se esconder ou tenta dizer assim: não sou, aí ele afirma: Israel, a quem escolhi. Então olha para alguém aí e diz para ela: você é a escolha soberana de Deus. O que está acontecendo aqui, irmãos? Deus está reafirmando o seu amor, o seu propósito pela sua vida. Deus está dizendo assim: você não é rejeitado, rejeitada minha. Eu amo você. Eu amo você, eu cuido de você. Eu vou abençoar você, mesmo que os seus erros tenham levado você para viver um exílio pessoal, tenha levado você a viver uma vida de escravidão, tenha levado você a se distanciar de mim, eu não vou te abandonar. Você ainda é escolhido, escolhida minha. Então ouve a minha voz. Precisamos ouvir a voz de Deus. Isaías aqui nos mostra muitas coisas, e eu quero trazer algumas. Primeira delas: Deus restaura nossa identidade ferida. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Israel havia pecado, tinha sido levado para cativeiro, perdeu sua dignidade. E coisa ruim é perder a dignidade. Coisa ruim é quando as pessoas nos tratam com desdém. Coisa ruim é quando a gente chega num lugar e parece que ninguém chegou. É tratado pior do que um cão sarnento. Israel havia perdido a dignidade, e junto com ela perdeu a identidade. Quem é você? Não te conheço. Uma pessoa sem identidade, irmãos, é uma pessoa que vive vagando. Uma pessoa sem identidade, ela não consegue estar bem locada na sociedade. Se morre,
é enterrada como indigente. É alguém que passou e ninguém notou. É alguém que viveu e não deixou nada escrito na história. Ela não tem identidade. É muito interessante que o Senhor diz assim: eu te escolhi. Você tem uma identidade. A identidade de filho. A identidade de filha. Quando a gente perde a identidade com Deus, logo a gente adquire outras identidades, né? Não é assim? Tem gente que no bairro que você mora, ou que você conheceu na infância, que você não sabe o nome. Porque ela tinha um apelido, ela perdeu a identidade dela agora é o apelido. E você conhece ela pelo apelido. Não adianta chamar pelo nome. Outro dia eu fui, quando ainda estava no quartel, eu fui levar um dinheiro de um soldado que ele tinha que receber, eu era Furriel, lá em Catende. E quando cheguei lá, procurando ele e o pai dele pelo nome. Eu rodei a cidade, ninguém conhecia. Só conhecia pelo apelido. E os apelidos que a gente tem é sempre, né? Só a misericórdia, né? Depreciativo absurdamente. Mas algumas pessoas, quando perdem a identidade, é assim. Ela é conhecida pelo erro. Ela é conhecida pela cicatriz que guarda. Ela é conhecida pelo defeito que carrega. Ela é conhecida por uma falha que ela cometeu, seja na família, seja na igreja, seja na sociedade em geral. Ela é conhecida como algo desagradável. Ela é conhecida como algo que traz separação, destruição. Porque o pecado tem esse poder, ele tem o poder de desgraçar a vida de alguém. Ele tem o poder de separar, este povo estava separado, ele tem o poder de destruir. E é isso que o texto está falando. A afirmação que Deus traz aqui, irmãos, era para a gente saltar de alegria todo dia, porque ela é muito forte. Eu sei que se aplica a um povo exilado, mas se aplica ao Israel de Deus, amém? Então, eu e você também podemos pegar como aplicação aquilo que o Senhor está falando. Porque Deus aqui afirma no texto, na história. Deus em sua fidelidade, porque Deus é fiel. Eu e você não é. Muitas vezes. Mas Deus é sempre fiel. Por isso que aquele louvor que diz assim: é fiel em todo tempo, não é? Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Ele é bom o tempo todo, irmãos. Por isso que ele afirma: quem somos? Jacó. Quem somos? Servos do Senhor. Quem somos? Israel, escolhido de Deus. Ou seja, Deus te chama pelo nome. Deus não chama pelo apelido. Deus não chama por marcas. Deus não chama por cicatrizes. Deus não chama por feridas. Deus não chama por traumas. Ele chama pelo nome. Ele faz questão de lembrar quem somos. Ele não faz questão de lembrar as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Ele sabia o que o povo tinha cometido. Ele para o capítulo 43 e entra no 44 dizendo: agora pois, ó Israel, ó servo meu, ó Jacó. Ele muda, ele chama pelo nome, ele chama Israel. Ele aponta para o propósito transformador daquela nação, o propósito dele transformador para a minha vida e para a tua vida. Porque quem éramos, irmãos? E o que Deus fez? Ele aponta. Mas ele não aponta como eu e você que gosta de colocar o dedo em risco, né? Não, ele aponta para uma transformação.
para algo que ele está realizando, já realizou e vai realizar. Ou seja, Deus não nos vê mais como escravos da Babilônia, mas como filhos amados, como alguém que ele resgatou do império das trevas. Por isso que eu gosto de João capítulo 21. Quando Pedro chega naquela praia, eu imagino o coração de todo mundo, mas eu paro no de Pedro. E estão pescando. Pegou alguma coisa aí? Quem é esse cara? Já está frustrado aqui? Não, pegou nada não. Joga do outro lado. Joga na direita. Aí ele vai, lança a rede do lado direito. Plá. Opa, o barco vai afundar. Oi? Opa, peixe demais. Ei, Tiago, tu não já viu isso não? João? Já. Pedro, tu lembrou? Já. É ele. É ele. Todo mundo vai voltar. Pedro mergulha porque está sem roupa. Vem a nado. E quando chega, encontra um peixe na telha. Eu sou doido para ir pescar. E quando eu lançar o molinete, que eu voltar com o molinete para botar na espera, já tem um peixe preparado na telha. Rapaz, naquele dia tinha, né? Aí tá lá o peixe. Ele chama Pedro de canto. E Pedro tinha negado ele 3 vezes. Você acha que Pedro ia se sentir qualificado? Se fosse você, ia se sentir? Quando você erra com alguém, e você erra e erra e erra, você, como é que você faz? Se você puder, ela vinha por aqui, você vai por lá, né? A vergonha, né? O medo do que pode acontecer. O fato é que Pedro estava se sentindo desqualificado, mas Jesus novamente, por 3 vezes, o comissiona, o introduz, o chama. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe como é o nome disso? Restauração da identidade. É Deus dizendo: ninguém muda. Sua identidade é única, eu te dei. É sua digital. Eu estou restaurando áreas da sua vida. Há quem diga que um certo naturalista, eu não sei se vai dar para entrar no outro ponto, mas há quem diga que um certo naturalista, ele simplesmente passeando, aí passou numa montanha. Eu acho que desligou aí, bateu aí no fio aí, irmão. Tem que ligar ela de novo. Bota na cena 101 aí, Daniel. Aí o que aconteceu? Olha só, certo naturalista, passeando, encontrou uma fazenda. E nesta fazenda, ele observa e ele vê que tem um galinheiro grande, um galinheiro enorme. E naquele galinheiro ele percebe algo diferente. Ele diz: opa, tem uma coisa estranha ali. E ali ele olha. Glória a Deus. Essa também é bonita, essa cena. Mas aperta a cena 1 de cima. A número 1. Em cima, número 1. Pronto, ok. Então, aí ele olha e ele percebe que apagou de novo. E ele percebe que deve ter alguma coisa lá que está mal colocada na tomada. Mas eu vou esquecer isso. Esquece também e olha para cá, irmãos. Amém? Ele percebe que tem alguma coisa diferente. O que é que está diferente lá? O que está diferente é que tem um bichinho grande, cinza. Ele olha e diz assim: aquilo é uma águia, né? E o dono da granja diz assim, da fazenda, não, é uma galinha. Ele disse: não, aquilo é uma águia.
Ele disse, não, moço, é uma galinha. Tá aí faz tempo, cresceu demais, mas é uma galinha. Ele disse, não, tem olho frontal de águia. Ele disse, não, meu amigo, é galinha. Ele disse, tem bico de águia. Ele disse, é galinha. Veja lá, cisca como as outras galinhas. Come milho igual as outras galinhas. Nem voa. Ele disse, moço, isso é uma águia. Ele disse, é uma galinha. Ele disse, posso testar? Ele disse, pode. Pegou, subiu na árvore do galinheiro e disse, voa águia! E ela, para dentro do galinheiro. Eu não disse a você que era galinha? Ele disse, é águia. Isso é galinha, peraí. Subiu na casa. Voa águia! Ela, o galinheiro. É galinha. Ele disse, posso fazer o último teste? Ele disse, pode. Pegou ela, botou num saco. Subiu a montanha. E lá em cima da montanha, olhando para o desfiladeiro, abriu o saco e jogou ela. E disse, voa águia. E ela saiu caindo, caindo, até que os raios do sol bateu nos olhos dela e ela abriu a asa. E sentiu o vento e começou a voar, começou a cantar, começou a fazer um movimento de águia, ou seja, a natureza dela foi devolvida, ela voltou a ser águia. O Senhor é aquele que restaura a nossa natureza. Talvez você esteja olhando para a sua vida e quando você olha para ela em todos os aspectos, você se veja como um fracasso, porque fracassou, talvez financeiramente, talvez não conquistou o que queria conquistar, talvez não viveu o que queria viver. Talvez outras pessoas que andaram com você foram bem-sucedidos financeiramente, você não, e você se acha um fracasso por causa disso. Quantas pessoas não se acham um fracasso porque aconteceu um problema dentro do lar? Às vezes um rompimento na família, um relacionamento que não deu certo, uma briga que aconteceu e aquilo virou, sabe, um buraco negro. Quantos não estão se sentindo um fracasso, perdido, sem identidade por causa de um problema emocional? Quantas pessoas não vêm para a igreja todo culto, mas se sentem um fracasso espiritualmente falando? Que olha e não se sente pertencente à palavra e ficam dizendo, será que eu não só estou indo para a igreja? Será que eu não só estou virando ilustra cadeira? Porque na verdade eu não me sinto. Marcados por uma palavra que saiu do púlpito, marcados por algum irmão que o feriu, marcado por alguma coisa, se sentindo totalmente perdidos. Aí Deus diz assim, eu vou restaurar. Deus diz, o seu nome verdadeiro não são esses, não é esta marca, não é isso que vai definir quem você é, não é o seu erro, mas é a minha escolha. Eu escolhi você. Tu és meu servo. Eu te escolhi. Então, nesta noite, e para você que esta mensagem vai chegar, volte a se enxergar como Deus te vê. Porque essa é a sua verdadeira identidade. Não é como os homens veem, mas é como Deus vê. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre. Deus, como nosso Criador, nos forma e nos reforma uma nova identidade. Você não é obra do acaso. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse instante. Outro dia nós vamos terminar esse sermão. Se você puder, fecha teus olhos aí onde você está. Escute o texto,
Porque está escrito: que eu te ajudarei. Deus não apenas criou você, mas Ele continua presente e quer ser presente na tua vida. Ele quer sustentar a tua história. Ele quer permanecer. Ele quer te ajudar. Ainda que você pense que está só, Ele está com a mão estendida. Ele quer ajudar você. Ainda que você esteja no seu cativeiro existencial, Deus tem uma mão estendida e dizendo: eu vou te abençoar. E é tremendo esse texto, porque aí onde você está, abra os ouvidos espirituais e escute. Porque Deus chama o seu povo, Ele chama a atenção de Israel, Ele chama Israel como seu povo e Ele diz: Jesurum, oh meu Jesurum. Jesurum é uma forma carinhosa, é uma forma meiga, é uma forma aconchegante de Deus chamar Israel. Isso significa dizer: o meu reto, o meu amado, a minha amada, mesmo que tenha falhas, é o meu amado, minha amada, e voltará a me servir. Deus te chama com ternura, porque Deus sempre tem, e eu e você precisamos entender isso, um futuro promissor, porque Ele é o Criador. Ele ama você. Ele sabe das suas dores, Ele sabe da lágrima que ninguém viu, Ele sabe do sorriso que foi parado, mas Ele também sabe das conquistas, dos milagres, das bênçãos, dos sonhos, dos projetos que Ele tem para você. Nada e ninguém vai parar a bênção de Deus para os seus filhos. Ele deixou isso claro em Mateus. Pode um filho pedir a um pai um pão e ele lhe dar uma pedra? Pedir um peixe e ele lhe dá uma serpente? Não. Se vós pais sabe dar coisas boas aos filhos, imagina o Pai Celeste. Então Deus já preparou o melhor para cada um de nós, irmãos. Deus tem uma bênção preparada para mim e para você. Deixa Deus te encher com o Espírito Santo. Deixa Ele cumprir o propósito na sua vida. Deixa Ele trabalhar na tua história. Deixa Ele ministrar o teu coração. Pai, eu quero te render graças por tudo. Obrigado, Deus, pela vida de cada filho, cada filha que está nesse lugar. Meu Deus, que o Senhor ministre ao nosso coração, que cada pessoa aqui perceba a identidade que tem, perceba o Deus vivo, perceba o teu toque, o teu cuidado. Não são as circunstâncias, não é o que deu errado que vai definir o nosso dia, nossa vida, nossa história, nossa estrada, mas é o Senhor que nos chama de reto, amado seu. Muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós, nos mínimos detalhes, em nome de Jesus. Amém e amém.